Tudo bem, meus amores? Vamos falar um pouquinho sobre reprodução humana? Bom, para falarmos sobre reprodução humana, precisamos conhecer os sistemas, né? Os sistemas genitais masculino e feminino. E para que eles servem? Bom, ambos servem para fins reprodutivos, tá? Os sistemas genitais, eles vão ser sistemas relacionados à reprodução. O masculino é, obviamente, o sistema dos meninos, dos homens, né? A gente já nasce com esses sistemas, mas ele cresce, amadurece e se desenvolve completamente na puberdade para poder, então, a partir da vida de maturação e adulta, poder, então, ser capaz de se reproduzir, ok? Esse sistema, essas imagens que eu estou apresentando para vocês, elas foram retiradas da apostila de vocês, tá? Então, se nós formos lá no capítulo 3 do livro 4, do módulo 4, na página 301, nós conseguimos ver essa imagem que está aqui, tá? Que mostra o quê? O sistema genital masculino. Bom, eu tenho aqui duas visões do mesmo sistema, uma lateral e uma outra ao meio, né? Então, nós temos então aí os órgãos que fazem parte desse sistema, como na primeira imagem eu tenho canal deferente, lá em cima vesícula seminal, e tenho aqui a representação da bexiga, mas a bexiga não faz parte do sistema reprodutivo, ela faz parte do sistema urinário, né, para armazenar a urina. Então, essa bolsa maior aí que nós encontramos em cima é a bexiga, tá? Aí temos a próstata, a glândula bulbo-uretral. Aqui embaixo nós temos o testículo, que é essa glândula oval. Dentro do testículo nós temos uns canais, né, que são os túbulos, que a gente não consegue ver nessa primeira imagem. Aí nós temos em cima dos testículos o epidídimo, e os testículos, já que são dois, eles ficam dentro de uma bolsa, que é a pele, né? Que fica localizado o testículo, né? O testículo fica dentro dessa bolsa, que nós chamamos de bolsa escrotal ou escroto. E nós temos, então, aqui o pênis com a uretra dentro. A uretra, meus amores, ela faz parte dos dois sistemas no homem. Ela faz parte tanto do sistema urinário como do sistema genital, porque pela uretra vai passar a urina, quando for relacionada ao sistema urinário, e vai passar o sêmen, quando for relacionado ao sistema genital. É um canal só por onde passam os dois líquidos, não ao mesmo tempo, tá? Na imagem de baixo, nós temos os mesmos órgãos, porém vistos de maneira diferente. Aqui a gente consegue até ver que existem dois testículos, tá? Dentro de duas bolsas. Bom, agora a gente vai conhecer a importância de cada um desses órgãos, de cada uma dessas estruturas, né? Nós já vimos a representação, mas por que eles existem, para que eles servem? Cada um tem uma finalidade. Os testículos, por exemplo, e a gente vai começar por eles são as gônadas masculinas, ou seja, eles são glândulas que produzem os gametas. Então, eles são importantíssimos para a reprodução, porque vão ser os testículos que vão produzir
essas células sexuais, esses gametas, né? Que vão conter as informações genéticas e vão poder formar, junto com o gameta feminino, um novo indivíduo. Além de produzirem os gametas, eles também auxiliam, eles também produzem o hormônio sexual, né? E no caso dos homens, a testosterona. Então, a testosterona é um hormônio masculino que é produzido pelos testículos, tá? Dentro dos testículos, lembra que eu falei para vocês que eles têm túbulos? Eles têm muitos microtúbulos, que são chamados de túbulos seminíferos. Por quê? Porque vão ser túbulos que vão constituir este órgão para produzir, então, o espermatozoide. No caso, os espermatozoides. E os meninos, os homens, eles produzem a vida inteira, ao contrário das mulheres, que já têm uma quantidade fixa desses gametas, tá? O homem não. A partir do momento que ele entrou na puberdade, ele produz pela vida inteira, ok? Bom, lá em cima dos testículos, ainda na cavidade da bolsa, nós não, né? Os rapazes têm os epidídimos. Aqui, meus amores, a gente vai ter sistemas diferentes, né? O do homem e da mulher, mas assim, diferentes, mas vão ser órgãos semelhantes, né? Vai ter um órgão que vai produzir os gametas no homem, que são os testículos, vai ter um na mulher, que são os ovários, tá? Vai ter a função semelhante, a aparência semelhante, mas são órgãos obviamente diferentes. Então, esse sistema é o único dos sistemas do corpo em que são diferentes no homem e na mulher. Bom, os epidídimos, então, eles também são compostos por túbulos, só que esses túbulos, eles fazem um novelo, eles ficam bem enoveladinhos. Esses túbulos, eles servem para receber o espermatozoide que foi produzido nos testículos, e aí ele amadurece esse espermatozoide e faz com que esses espermatozoides ganhem movimento, ganhem mobilidade, tá? Porque eles vão precisar se deslocar até encontrar o gameta feminino, ok? Bom, aí nós tem também os rapazes, os ductos deferentes. Os ductos deferentes, eles vão ser responsáveis por ajudar a formação do esperma, junto com a próstata e com as glândulas bulbo-uretrais, desculpem. Bom, esses órgãos vão produzir líquidos que vão compor o sêmen, tá? Compor o esperma. Bom, a uretra, como eu já havia falado para vocês, vai ser o canal que vai tanto eliminar a urina quanto liberar o esperma. Então, a uretra é o canal que vai levar a bexiga até o meio externo, tá? Por que ele libera os dois ao mesmo tempo? Não acontece de liberar ao mesmo tempo. Ele tem um mecanismo que, quando é liberado o esperma, em momento da ejaculação, a urina não é liberada, tá? Pode até depois acontecer de haver a vontade de liberar, de fazer, né, de fazer xixi, de liberar a urina, mas ao mesmo tempo não acontece, tá? E aí, por último, o pênis, que é o órgão copulador, ou seja, a função do pênis é a introdução do esperma na fêmea, né? Já que a nossa fecundação é uma fecundação interna, é necessário que haja a introdução do gameta masculino no corpo
da fêmea, ok? As glândulas acessórias vão ser glândulas que vão auxiliar no sistema reprodutor, né? Reprodutivo, no caso aqui especificamente masculino. E seriam as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbo-uretrais. Essas três estruturas vão produzir líquidos. A vesícula seminal, o líquido seminal, a próstata, o líquido prostático e as bulbo-uretrais, um muco, né, alcalino. O que esses líquidos vão fazer? Eles vão ajudar a compor o sêmen, né, que já é a junção destes líquidos com o espermatozoide, e eles são importantes porque lembra que eu falei que na uretra passa tanto a urina quanto o sêmen? Pois é, a urina ela é ácida, né? Ela tem um pH diferente do pH do sêmen. Se o espermatozoide passasse pela uretra sem esses líquidos, ele não sobreviveria, porque o canal da uretra é um canal mais ácido, tá? Ele tem um meio, uma acidez que mataria os espermatozoides. Já que ele passa pelo mesmo canal, o que esses líquidos, um desses líquidos pelo menos faz? No caso, a próstata, né, o líquido prostático e as glândulas bulbo-uretrais. Eles vão ter líquidos que vão neutralizar essa acidez, vão controlar, né, para poder passar e o espermatozoide não morrer, e ao mesmo tempo lubrificar a uretra, para que passe por ali sem danos ao líquido nem ao organismo, ok? Então, para a gente entender, sêmen é o conjunto destes líquidos mais o espermatozoide. E o espermatozoide é especificamente o gameta masculino. Então, esses líquidos, eles existem para garantir a sobrevivência do espermatozoide, tá? Então, o espermatozoide é que vai conter, de fato, o material genético do homem para poder juntar ao da mulher e formar um novo indivíduo. Aí nós temos uma imagem do sistema genital feminino, que nós também tiramos do livro da página 304. Nós conseguimos enxergar aí na imagem os dois ovários que ficam aqui embaixo, que são essas bolinhas, né? Essas estruturas ovais também branca, né? Esbranquiçada. Aí nós temos duas estruturas que ficam próximos a esse ovário, que são as tubas uterinas, e vão se conectando a um órgão central, que é o útero. E mais abaixo nós temos a vagina, que é um canal diferente do canal da uretra. Nós, mulheres, temos dois canais, o canal vaginal e o canal da uretra. Pelo canal da uretra passa a urina, pelo canal vaginal passa o sangue da menstruação e, em casos de parto normal, o bebê sai por esse canal, que é um canal elástico, ele se dilata para que possa o bebê sair, ok? E é por este canal que vai entrar o espermatozoide. Então, na relação sexual, no momento em que houver a cópula, né? Eu falei que era órgão copulador, lembra do pênis? O pênis, ele é introduzido no canal da vagina, porque vai ser por ali que vai entrar o sêmen e o espermatozoide, ok? Bom, também existem funções específicas dessas estruturas. Os ovários são as gônadas, ou seja, também vão produzir os gametas, mas aqui os gametas femininos,
que são os ovócitos. Também são duas estruturas ovais, então a gente pode dizer que são semelhantes aos testículos, ok? As tubas uterinas vão ser dois canais que vão conectar o ovário, os ovários, ao útero. Por quê? Porque o ovário vai liberar o gameta feminino, né? O ovócito. E a tuba vai captar esse ovócito e trazer de encontro ao útero. Porém, se houver fecundação, se houver a união do gameta feminino com gameta masculino, esse encontro acontece na tuba, tá? Ele não chega a acontecer no útero. Os espermatozoides, eles caminham até as tubas e ali nas tubas é que acontecem o encontro e a fecundação propriamente dita, tá? O útero é esse órgão mais central, ele é um órgão oco e ele serve para abrigar e proteger o embrião. Ou seja, é ali que o bebê se desenvolve, dentro do útero da mulher, do útero materno, ok? Ele é oco justamente por isso, meus amores, porque para poder caber o bebê dentro. Aí vocês devem estar me perguntando, mas professora, cabe um bebê ali? É claro que a barriga cresce e junto com esta barriga crescendo, o útero também cresce, tá? O útero ele sai do tamanho de uma pera para o tamanho de uma melancia, dependendo dessa gestação, desse desenvolvimento do feto, ok? Então, ele tem esta função, abrigar o bebê. Porém, o útero ele é formado por um músculo, que nós chamamos de miométrio, e uma das camadas do miométrio mais interna é o endométrio. Endo de interno, tá? Então, uma camada mais interna do útero. É no endométrio que acontece a fixação deste zigoto. Então, digamos que houve a fecundação, os gametas masculino e feminino se uniram, então este zigoto formado pela união destes gametas, ele vai se fixar, ele vai entrar, se abrigar na parede do útero, especificamente nesta camada do endométrio. E aí o endométrio, então, ele todo mês se prepara para receber este possível zigoto. E como que ele se prepara? Ele fica bem espesso, ele é bem vascularizado, passa muito sangue ali, e ele vai ficando fofinho para poder abrigar esse zigoto. Se não houver a fecundação, este gameta precisa ser liberado e, obviamente, esta camada também precisa ser liberada. Então, sofre uma descamação nesta camada do endométrio, do útero, e aí, então, eles são liberados pelo canal vaginal junto com sangue através da menstruação, tá? Então, a menstruação, já estou antecipando, né, o que eu ia explicar para vocês. Ela nada mais é do que a descamação desta camada, né, do endométrio, junto com esse gameta que não foi fertilizado. E aí ele precisa ser eliminado para que no próximo mês tenha tudo de novo. A camada fique espessa novamente, um novo gameta seja liberado e aí o ciclo se repete até que haja a fecundação propriamente dita. E aí, quando há fecundação, essa menstruação é interrompida. Por quê? Porque houve o objetivo principal, no caso biológico, tá? Do corpo, do sistema reprodutivo. Opa, nós conseguimos o que nós queríamos, que era um zigoto. Então, agora ele entra aqui, se fixa na parede uterina. Então, eu não preciso descamar o meu útero. Sendo assim, eu não tenho que eliminar nada. Então, não tem sangramento, tá? Bom, a vagina, que eu já expliquei, é um canal, né? É um canal que vai ligar o útero ao meio externo.
Então, é um canal elástico, aonde consegue se dilatar em caso de parto normal. O bebê, quando ele sai normalmente, sem cirurgia, ele sai por este canal. E o pudendo também é chamado de vulva. Nós temos uma imagem dele na página 305, eu não coloquei aqui, mas é o conjunto dos órgãos externos do sistema feminino. Então, tudo que eu falei para vocês aqui, ovários, tubas, são órgãos internos. A parte externa que nós conseguimos visualizar, nós chamamos de pudendo ou vulva. E aí nós temos, então, os grandes lábios, nós temos, então, os pequenos lábios, nós conseguimos ver lá o canalzinho da uretra e o clitóris, tá? São áreas externas do sistema reprodutor feminino, ok? Bom, ciclo ovulatório, o que significaria o ciclo ovulatório, meus amores? É o ciclo em que há a ovulação. E o que é a ovulação? É o amadurecimento deste ovócito. Lembra que eu falei que os meninos, a partir do momento que entram na puberdade, produzem espermatozoide para o resto da vida? Pois é, as meninas não. As meninas, elas começam a produzir esses gametas ainda bebês. Pois é. Então, assim, quando a minha mãe estava grávida de mim, que sou uma menina, que sou uma mulher, quando eu estava dentro do útero dela, em uma determinada fase gestacional, eu começo a produzir os meus gametas dentro da barriga da minha mãe, dentro do útero da minha mãe. Eu produzo a quantidade de gametas que eu vou ter a minha vida inteira. E para essa produção, produzo e paro ali, eu não completo o desenvolvimento destes meus ovócitos. Quando eu entrei na puberdade, né, quando os meus órgãos reprodutores começaram a amadurecer, estes meus gametas voltaram a finalizar o processo, né? Eles também amadureceram. Só que eles não amadureceram todos de uma vez. Eles, a cada mês, um destes gametas, que nós chamamos de ovócito, ele é amadurecido e liberado para que seja, então, fecundado. E aí depois, não havendo a fecundação, há a menstruação. Então, a cada mês, um dos meus gametas é amadurecido e liberado pelo meu ovário, pelos meus ovários, e aí é recolhido pelas minhas tubas para que então seja fecundado. Bem assim, ok? Só que como eu tenho uma quantidade específica, eu não vai ter uma hora que vai acabar o estoque, né? É a mesma coisa, se eu tenho um estoque e eu vou tirando, só tirando, chega uma hora que o estoque acaba, não é isso? E é o que acontece com nós, mulheres, né? Conosco. Chega uma hora que os nossos gametas acabam e aí nós cessamos o nosso ciclo ovulatório, a nossa fase reprodutiva, entrando então no que nós chamamos de menopausa, que é o fim do processo reprodutivo. Prestem atenção que até agora eu só estou falando de biologia, tá, meus amores? Não estou falando de sexualidade. Tudo que eu expliquei para vocês é biologia. Há uma diferença entre biologia e sexualidade, e a gente vai ver isso mais para frente, tá? A sexualidade envolve fatores sociais, econômicos, psicológicos, culturais, religiosos. Aqui eu estou falando de biologia. Para que nós temos essas estruturas no nosso corpo? Por que nós temos gametas? Por que nós temos ovários? Por que os homens têm testículos, ok? Somente isso.
E aí, eu aqui falo um pouco da menstruação que eu já expliquei para vocês. O nosso corpo, a partir do momento que entramos na puberdade, ele está apto à reprodução, ele está preparado para ter um bebê. Quando a menina entra na puberdade, os órgãos dela amadurecem para receber um bebê. Significa que ela precise receber um bebê? Não, tá? Eu só estou dizendo que os órgãos começam a amadurecer a ponto de serem viáveis de abrigar um novo indivíduo. Só que não acontecendo, este ovócito precisa ser então eliminado, e aí ele é eliminado através da menstruação, ok? Então, meus amores, só para a gente finalizar a parte estrutural do sistema reprodutivo. Estrutural é justamente o quê? O conhecimento das estruturas. A gente tem que falar sobre isso porque nós temos que conhecer o nosso corpo, até para que a gente possa ter uma vida futura, né? Uma vida adulta, sexual, sadia. Para isso é importante que vocês que estão entrando, que estão na adolescência, conheçam para que serve, conheçam o corpo e a gente fale sobre isso sem tabus para que não hajam dúvidas, e quanto mais conhecimento a gente possui a respeito de um determinado assunto, menos surpresas desagradáveis a gente tem, tá? Então aqui, meus amores, é só o início da nossa conversa. Nós temos os nossos encontros, nós temos os nossos chats para batermos papo, para comentarmos, para tirarmos dúvidas a respeito disso, ok? Eu espero que a parte estrutural vocês tenham entendido e, obviamente, as dúvidas a gente tira no próximo encontro, ok? Uma ótima semana para todos, um beijo e até!